Muito boa noite, bem-vindos ao Conexão Angola, seu programa de análise e comentário à atualidade internacional aqui na sua TPA. Já sabe, é sempre assim neste horário, aqui neste canal, nós fazemos conexão a vários pontos do mundo para, junto dos nossos comentadores, ouvir a opinião destes e também os comentários sobre os assuntos que dominaram a atualidade internacional durante a semana que vai agora estar em análise. Vamos então, sem mais delongas, fazer agora a nossa conexão aos pontos de que nos vão falar os nossos comentadores, assim que começo por cumprimentar o Wellington Calazans, que nos vai falar a partir da Suécia, em Estocolmo, mais concretamente. Wellington, boa noite. Boa noite, David. Boa noite, colegas de painel. E a você assistindo ao Conexão Angola aqui na televisão pública de Angola. A partir de Luanda está o professor Matias Pires. Professor, muito boa noite, bem-vindo a mais uma conexão. David, boa noite, colegas de painel, e boa noite aos que estão conectados à TPA. Neanda Salvaterra, a partir de Nova Iorque, Estados Unidos da América. Boa noite, bem-vinda a mais uma conexão. Boa noite, David, e boa noite aos meus panelistas e colegas, e boa noite, Angola. Francisco Pegado, boa noite, bem-vindo a mais uma conexão. Boa noite, David. Boa noite, Angola. Boa noite, colegas do painel. O Francisco Pegado fala-nos a partir de Toronto, no Canadá. Vamos então olhar para os assuntos que dominaram os noticiários um pouco por todo o mundo durante a semana que vamos agora levar em revista. E começamos pelo tema que dominou os noticiários durante a semana, justamente que tem que ver com a Ucrânia. Começo pelo professor Matias Pires. Professor, várias rondas negociais para tentar conter a situação na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. O último, ou melhor, o derradeiro esforço diplomático aconteceu nesta última sexta-feira entre os chefes da diplomacia dos Estados Unidos da América e também da Rússia, com a Rússia a entrar para o encontro já tendo dito na véspera que não esperava grandes alterações ao atual quadro. O que é que se pode ler destas declarações da Rússia, sendo que a Ucrânia continua a dizer que a Rússia intensifica a sua atividade militar na fronteira, ao mesmo tempo que a NATO e, mais concretamente, os Estados Unidos vão enviando material bélico para a Ucrânia? Bom, David e colegas de painel, efetivamente o que nós observamos é o recrudescer das fricções naquela região, mas pensamos que a diplomacia está a jogar o seu papel. Anthony Blinken, o secretário de Estado dos Estados Unidos, tem feito vários desdobramentos depois de ter estado na Rússia, esteve na Ucrânia, passou pela Alemanha, que tem projetos importantes de parceria com a Rússia, ao nível do fornecimento do gás, e nesta sexta-feira houve o encontro de Genebra, que é um terreno neutro, se quisermos, para procurar uma solução que possa impedir algum ataque russo na Ucrânia. Apesar destas manobras russas na fronteira com a Ucrânia e também das ameaças dos Estados Unidos e seus aliados contra a Rússia, não nos parece que haja um confronto direto. Aquilo que se procura evitar é que a Rússia possa avançar, como fez em relação à Crimeia em 2014, porque, na perspectiva dos Estados Unidos e seus aliados, há uma perspectiva expansionista por parte da Rússia. Mas a Rússia também considera que há expansionismo por parte dos Estados Unidos e seus aliados, na medida em que procuram projetar forças, unidades militares, fazem manobras, seduzem países para aderir à NATO e à União Europeia, tanto países que a Rússia considera como sendo da sua órbita de influência em termos da abordagem da estratégia de segurança nacional da Rússia. Daí que vamos aguardar que o bom senso possa prevalecer, mas como temos estado aqui a dizer, olhando para as forças em presença, não é crível que se concretize um ataque. Tanto se a Rússia entrar na Ucrânia, será num quadro em que terá certeza de que
os Estados Unidos e seus aliados não se vão envolver na guerra. Tanto o inverso também é verdadeiro. Pensamos que é uma destas tensões que ciclicamente acontecem no quadro da disputa pela hegemonia política mundial e que a todo momento vai ser desanuviada, fruto das conversações que decorrem neste momento. Obrigado, professor. Vamos então ouvir agora a opinião do Wellington Calazans. Wellington, uma tensão que já é transportada de finais do ano passado. O que se esperava é que agora, ao final de janeiro deste ano, já se pudesse chegar a algum acordo. Ao que parece, ainda está-se longe deste acordo. Que leitura fazer da atual situação? Pois é, David. Os russos jogam xadrez e com um orçamento infinitamente inferior ao da NATO e do Pentágono, os russos vêm provando todos os dias que o tabuleiro da guerra, ele pune quem faz os movimentos errados. A propaganda de que o Ocidente representa a paz e a democracia não convence mais a todos, inclusive dentro dos países ocidentais, porque os desastrosos movimentos recentes no Afeganistão desnudaram aquela imagem de que uma intervenção militar é suficiente para resolver os problemas profundos. Os europeus não querem mais guerra. A NATO, assim como a União Europeia, respira através de aparelhos. Esses aparelhos são alemães e russos. A inflação na Europa, impulsionada pelo elevado preço da energia elétrica, pressiona os governos. Na Alemanha, a pressão interna pode acelerar, como eu já falei aqui em outras edições, a queda do governo eleito recentemente. Os russos apresentaram uma proposta à NATO no encontro de negociações do dia 13 de janeiro e deixaram claro que a movimentação de tropas dentro de território russo não é motivo para a demonização que tem sido promovida pelo Ocidente. A saída diplomática só terá sucesso se os movimentos militares da NATO nas fronteiras russas forem suspensos. Esta tensão tem oscilações desde 2014. Este momento de hoje é tenso, mas eu sigo acreditando que haverá paz. Não há ambiente, como falei, para uma guerra no continente europeu. Os países enfrentam sérias dificuldades em consequência dos 2 anos de uma pandemia ainda sem data para acabar, ameaça de sanções aos bancos russos através do sistema global de pagamentos SWIFT é uma hipótese que consolida a suspeita de que todos os países dependentes deste sistema global estão vulneráveis às regras e imposições dos Estados Unidos, o que é ruim para todo mundo. A Ucrânia ficou numa situação muito delicada, porque é o único país que poderia tirar algum proveito em caso de um conflito bélico. Isso porque finalmente saberia se estaria sob o domínio da NATO ou da Rússia. Os problemas internos hoje vividos na Ucrânia são realmente muito grandes e eles poderão ser agravados e poderão vir a ser o alvo da disputa entre NATO e Rússia nas próximas jogadas deste xadrez geopolítico. Se novos focos de instabilidade interna surgirem na Ucrânia, a Rússia terá o domínio daquele país sem precisar de uma guerra. Obrigado, Wellington. Francisco Pegado, uma das questões que também tem sido muito comentada é justamente essa troca de palavras entre as partes, com a Rússia a dizer que a Rússia não pretende ocupar nem invadir a Ucrânia, mas a leitura que a Rússia faz é de que é a NATO que quer invadir a Ucrânia. Obrigado, David. Falamos isso na edição passada. Praticamente estamos no mesmo começo. É a mesma história. A NATO avançando próximo às fronteiras da Rússia, nesse caso tendo a Ucrânia na NATO, para a Rússia seria os Estados Unidos por detrás, próximo às fronteiras da Rússia, e seria um perigo para eles. Falando da Rússia, falando também da Ucrânia, não esqueçamos também que a Geórgia está na mesma situação, porque esses países, a própria Geórgia tem 20% das terras ocupadas
pela Rússia. Como eu disse a semana passada, também não acredito que haverá uma guerra direta entre a Rússia e esses países. Simplesmente a Rússia vai continuar a usar os separatistas tanto na Ucrânia e tanto na Geórgia e dos países que interessam. As trocas de palavras vão continuar, a Rússia vai mostrar o seu lado, ei, nós estamos aqui, nós somos russos ainda, e a NATO, através dos países europeus, fazem parte da NATO, e também dos Estados Unidos, a tentarem repreender a Rússia e tentar colocar a Rússia no seu lugar, se posso usar esse termo. E queria também acrescentar que o Canadá, como tal, já o primeiro-ministro ontem disse, com todas as palavras, que vai continuar a reiterar o apoio à Rússia. Nessa altura, o Canadá enviou um contingente de militares... Portanto, o apoio à Ucrânia, no caso. À Ucrânia, desculpa. Nessa altura, obrigado, o Canadá enviou um contingente de militares para treinar as tropas estacionadas na fronteira ucraniana, nesse caso, e também enviará dinheiro. O apoio será financeiro e treinamento, não necessariamente tropas nem guerra, nem material bélico. Francisco, esta semana assistimos ao envio de quantidades consideráveis de armamento norte-americano por parte dos norte-americanos para a Ucrânia. Sim, vimos todos e isso preocupou-nos a todos nós. Segundo o governo americano, talvez a minha colega que vive nos Estados Unidos vai confirmar, e a Europa também, é uma questão de dar armas poderosas aos ucranianos para poder defender-se em caso haja uma invasão da Rússia, que a Rússia diz que não vai invadir, desde que não se passa da famosa linha vermelha, que até hoje a linha vermelha a gente já sabe qual é, e vamos esperar o que vai dar. Acredito piamente que não teremos uma guerra direta. Repito, pode ser que use-se os separatistas para fazer alguma confusão, mas a confusão sempre dá mortes e a Ucrânia não irá fazer parte, brevemente, da NATO. O presidente Biden, terminando já, disse ainda na sexta-feira que a Rússia irá pagar um preço muito pesado caso avance com o ataque à Ucrânia. Lembrar, como disse o Dave muito bem, a ideia é, caso aconteça, anexar a Ucrânia à Geórgia, como aconteceu no passado com aquela parte da Ucrânia, que na altura era a maior base para os russos, e os russos querem evitar isso. A Crimeia, nesse caso. Vamos ouvir a opinião da Neandra, que nos fala a partir de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, justamente. Neandra, partindo das palavras aqui do Francisco e também daquilo que disse o presidente Biden na quinta e sexta-feira, o presidente Biden acabou por levantar um comentário a nível interno e também externo, porque no discurso sobre o seu primeiro ano de mandato falou, referindo-se à questão da política externa, falou que os americanos estavam à espera que a Rússia invadisse a Ucrânia. Portanto, foi considerado como uma gafe, sendo que os assessores dizem que não eram essas palavras que estavam escritas no discurso, era que os americanos não esperam que a Rússia ataque a Ucrânia. Mas o que foi dito é que esperava isso. E que, inclusive, os Estados Unidos da América já têm preparada a resposta à medida caso isto venha a acontecer. Fala-se sucessivamente de sanções cada vez mais duras e sanções jamais vistas. A nível interno dos Estados Unidos da América, o que é que se comenta? Qual será a posição da América em caso de concretização deste ataque russo à Ucrânia? Obrigada, David. Sim, o presidente Biden disse muito claro que ele espera que o Putin vai provocar uma confrontação com o Ocidente. Se foi gafe ou não, ele disse isto, e ele também disse que, como o David comentou, que o presidente Putin vai se arrepender se ele tomar uma medida de agressão contra a Ucrânia. Em termos do análise nos Estados Unidos, houve um artigo numa magazine chamada Foreign Affairs. Para aqueles que são leitores, isso é uma magazine muito respeitada, e o artigo deu vários cenários sobre o que possa acontecer. O que é importante é que o análise foi que o Putin quer provocar um Estado falhado na Ucrânia, ou impor uma influência russa dentro do governo da Ucrânia, e naturalmente manter relevância à Rússia na região e contrariar o OTAN. A Rússia pode atingir isso
de uma maneira que não envolve os militares. A Rússia pode formalmente anexar partes da Ucrânia que já estão debaixo da ocupação russa. Assim, o Kremlin pode influenciar a Ucrânia e também obter um ponto de negociação com a Europa, se já formalmente anexou essas partes, mas pode fazer tudo isso sem provocar uma escalada militar. Agora, os outros dois cenários do artigo tinham a ver com cenários militares, né? Há um cenário onde a Rússia invade a Ucrânia parcialmente ou completamente. O que é interessante, como o David disse, é que sim, os Estados Unidos já está bem preparado, e os Estados Unidos com os seus aliados europeus já tem uma legislação que está prevista a passar no Senado ou no Congresso, com muitos tipos de sanções contra a Rússia. São sanções contra o gás duto Nord Stream 2, que nós já falamos aqui sobre esse assunto. É uma sanção que é uma exclusão da Rússia do Sistema Internacional de Pagamentos Financeiros chamado SWIFT. São sanções contra os aliados do Kremlin e outros políticos no poder, e também, como o senhor Francisco já disse, também esta legislação dá ao governo o direito de enviar muito dinheiro e armamento para apoiar a Ucrânia militarmente. O que é interessante é que alguns analistas já dizem que o mundo já teve uma guerra fria, onde que as duas superpotências lutaram em outros países via proxies, né? Em Afeganistão, nos anos 80, os americanos tomaram medidas debaixo de uma policy que eles chamavam vamos deixar o urso sangrar. E esta policy causou muito dano à economia soviética. Os Estados Unidos, todavia, suportando os talibãs com dinheiro e armas. O análise é que aqui que o mundo espera que todas as partes envolvidas neste conflito na Ucrânia não fazem um erro no seu cálculo e pensam que este conflito vai ter um resultado diferente que no passado. Nenhum país tem a capacidade de se envolver numa guerra prolongada debaixo de uma crise econômica e uma pandemia. Obrigado, Neandra. Vamos continuar por si, sendo que o próximo tema tem a ver justamente com os Estados Unidos da América. Esta semana assinalou-se o primeiro ano de mandato de Joe Biden como inquilino da Casa Branca e chefe do governo norte-americano, com um discurso sobre um balanço daquilo que foi seu primeiro ano de mandato. Joe Biden voltou a realçar que é, a partida, candidato à sua reeleição em 2024, diz que vai concorrer a um segundo mandato, apesar dos rumores que já circularam um pouco por todo o mundo sobre se terá ou não condição de o fazer. Entretanto, aqui assinalamos a questão que dominaram as análises quanto a esse primeiro ano de mandato de Biden, que tem que ver com alguns constrangimentos e também alguns pontos considerados positivos. Falamos aqui dos constrangimentos que têm a ver com a violência armada nos Estados Unidos da América, que Biden prometeu em campanha que faria tudo para ver se conseguisse terminar com este mal, mas não foi possível. Os números do ano passado ainda são bastante assustadores quanto aos mortos por violência armada, portanto, urbana. A inflação nos Estados Unidos da América, portanto, de 6,8% em 2021, portanto, é a mais alta desde 1982. Portanto, a América não vivia uma inflação na sua economia desde 82 nestes números. Temos também aqui a questão da saída militar do Afeganistão, que foi descrita como bastante atabalhoada e desprogramada, o que de certa forma acabou por envergonhar o chamado orgulho americano. Também a reforma da lei eleitoral, sobretudo que era para favorecer os eleitores das chamadas minorias, que normalmente se veem prejudicados em épocas eleitorais,
um documento que acabou por não passar no Congresso. Entretanto, também há elogios a Biden quanto à questão das alterações climáticas, políticas muito concretas e muito progressistas, o combate à pandemia da Covid-19, portanto o Biden deu uma reviravolta à resposta atabalhoada de Donald Trump, e também a questão do regresso dos Estados Unidos da América à OMS e ainda o Tratado de Controlo de Armas, onde o principal aliado é justamente a Rússia. Sim, David, obrigado por este sumário. Muitas coisas que o presidente Biden lidou com no ano passado, e como você disse, infelizmente, eu acho que esta saída do Afeganistão, quer dizer, onde é que o governo americano não previu a caída do governo do Afeganistão e também a ressurgência dos talibãs, isto causou muito dano à presidência do Biden, e depois deste foco nesta falha da administração, o povo também começou a olhar para como é que a administração do Biden vai gerir a economia. Então, houve uma sondagem este ano, feita por CBS News e YouGov, e eu vou fazer um sumário de alguns dos números que saíram sobre o sentimento do público americano. 44% do público americano aprova do trabalho do presidente, mas dizem que ele não está a focar nas áreas mais importantes, como a economia, como já mencionamos aqui. 38% acham que ele está a fazer um bom trabalho de promover crescimento econômico, mas 72% acham que, uma maioria acha que ele está a falhar. O número é similar em termos da inflação. 30% aprovam do trabalho dele e 70% não gostam do trabalho que ele está a fazer em termos de reduzir a inflação. Não, em Covid é 50-50. 49% dizem que o presidente está a fazer um bom trabalho a combater a pandemia, mas 51% não concordam. Eles perguntaram aos cidadãos o que é que o presidente pode fazer para eles confiarem outra vez na administração, e eles todos disseram que é reduzir a inflação e também é passar uma legislação chamada Build Back Better. Build Back Better tem a ver com dinheiro e recursos para construir a infraestrutura americana, um reinvestimento na infraestrutura americana, e também tem a ver com medidas para lutar contra a mudança climática. Mas esta legislação eles não conseguiram passar tudo que queriam, né? Eu queria falar também, e também não vamos dizer em positivo, que a taxa de desemprego está relativamente baixa, 3,9%, e 3,9%, e eu acho que isto é um ponto positivo para os Estados Unidos. O que eu queria focar em é essa reforma da lei eleitoral. Eu não sei se o mundo ou os angolanos têm alguma informação sobre a política interna sobre os Estados Unidos, então eu vou explicar por que esta lei, esta reforma é tão importante. Primeiro, a falha do Biden de não conseguir passar uma reforma da lei eleitoral pode chegar a custar os democratas as eleições que vêm. Okay? O problema é que os estados regionais, especialmente no Sul, têm implementado uma série de novas regras para as eleições que críticos dizem vão prevenir afro-americanos e latinos de votar. E se trata de redução de lugares para votar em áreas onde a população é afro-americana,
um realinhamento das fronteiras das municipalidades de uma maneira que prejudica os votos dos afro-americanos, e também uma lei muito estranha que eu quero explicar aqui, que é uma lei que proíbe as pessoas de dar água e comida para aqueles que estão numa fila a esperar para votar. Então, isso são quase 19 estados que passaram 34 leis deste tipo. Então, parece que, infelizmente, que o Biden não tem o suporte do seu partido para passar esta lei, e também tem uma oposição total dos republicanos. E sem esta lei, pode ser que o Biden não vai ser reeleito. Obrigado, Neandra. Vamos então ouvir agora o professor Matias. Professor Matias, diante destes dados apresentados pela Neandra e também com uma situação de aprovação com números bastante baixos, portanto, nos últimos 40 anos apenas Donald Trump teve uma reprovação que se possa comparar a esta rejeição de Joe Biden. Que ações deve o presidente norte-americano tomar neste segundo ano de mandato e como poderá, e como melhor avalia o mundo? Portanto, o Neandra falou substancialmente da questão da política interna norte-americana, mas como é que o mundo avalia este primeiro ano de Biden? Que leitura se pode fazer? David, em relação ao primeiro ano do mandato de Joe Biden, para além dos aspectos que o David destacou, tem a ver com o problema da segurança interna das pessoas, a violência que retirou a vida a 20 mil cidadãos, e o presidente Biden não consegue fazer passar uma lei para o controle da venda de armas. Também podemos aqui lembrar aos telespectadores a crise diplomática com a França, um aliado tradicional dos Estados Unidos, por causa daquele negócio com a Austrália, dos submarinos na Austrália. Também a guerra econômica contra a China, que, apesar de dar algum apoio interno, não deixa de ser um fator também de preocupação ao nível da política externa, sobretudo pelo facto de a China sentir-se atacada por causa dos interesses americanos na China nacionalista, China Taipei. Por outro lado, em relação aos ganhos, sublinha-se essa questão da boa abordagem sobre a Covid, por tudo aquilo de negativo que foi fazendo o governo de Trump. Reconhece que o presidente Biden teve uma boa abordagem. Depois também disponibilizou um envelope de 1,9 mil milhões de dólares para o alívio financeiro, o que permitiu uma certa resiliência das empresas. Entretanto, temos também que sublinhar que este ano haverá uma eleição intercalar, penso que em novembro, e veremos se os democratas vão manter superioridade ou não no Congresso, e isso será, no fundo, uma primeira prova sobre aquilo que tem sido a governação de Joe Biden. Eu não acredito na possibilidade dele voltar a concorrer. Seria um desastre para os democratas. Pela idade que tem, não acredito que daqui a 3, 4 anos venha a concorrer. E esperava-se que a vice-presidente Kamala Harris pudesse capitalizar esse espaço vazio que a idade de Biden cria, mas, segundo algumas sondagens, a vice-presidente tem um índice de reprovação maior ainda, pelo que eventualmente não será alternativa válida. O que é que o presidente deve fazer? Uma das questões que Biden deve fazer depende muito de variáveis não só internas, mas também externas. Estou a falar da Covid-19. A maneira como o mundo vai gerir e controlar a Covid-19
terá muita influência nas dinâmicas internas dos Estados Unidos. Por outro lado, também ao nível da política econômica, terá que fazer tudo para conseguir quebrar esse recorde histórico de 40 anos, em que a inflação atingiu nunca números que há 40 anos não se verificavam, tanto os 6,8% que o David se referiu. Por outro lado, é importante redinamizar a economia e tentar, eventualmente, conter esse índice de subida da energia no mercado internacional. Estou a falar de petróleo. Na linguagem dos americanos, quando estamos a falar de energia, estamos a falar de petróleo, que o barril está a roçar os 90 dólares, e isto eventualmente pode criar alguma dificuldade ao nível da economia americana. Portanto, eu penso que se conseguir tomar medidas robustas ao nível da economia nacional, ele vai conseguir reequilibrar a sua balança. É verdade que, sendo um primeiro ano, não é possível avaliar, porque muitas vezes é o período em que os governos tomam medidas impopulares e os resultados das suas políticas só começam a aparecer a meio do mandato. Uma nota importante também que devemos ter em conta em termos de resultados positivos, e o David destacou, tem a ver com o regresso dos Estados Unidos ao multilateralismo. Tanto estou aqui a falar da OMS, da Cimeira do Clima, enfim, o G20, apesar de Trump também ter participado, mas o engajamento é diferente. De modo que pensamos que dirigir os Estados Unidos é sempre um grande desafio, e Joe Biden deve fazer um grande esforço para continuar a conservar a legitimidade que ele conquistou através do voto do ano passado. Francisco Pegado, que avaliação é feita no Canadá do vizinho americano? Obrigado, David. Eu vou focar mais na política interna, e isso para ajudar algumas falas da minha colega. Eu acredito, eu não sei se as pessoas têm noção do que se passa dentro dos Estados Unidos da América, ou só têm noção do que se passa fora dos Estados Unidos da América. A minha colega citou algo muitíssimo importante, a lei eleitoral, a chamada a Lei de Liberdade de Votos, de Avanço dos Direitos Eleitorais, John Lewis. É a lei mais importante para as minorias. Quando referimos a minorias, referimos aos negros, latinos e também os poucos nativos que estão nos Estados Unidos. E ela citou algo muito importante. É inacreditável. Quem estiver em casa pode fazer o Google. Se tu tiveres, normalmente as minorias, vou focar no lado de negro, voltam nos fins de semana, porque trabalham de segunda a sexta-feira, têm 2 trabalhos, vão para a igreja, depois vão voltar. Há estados que querem proibir os votos nos fins de semana. Tu não podes chegar a oferecer uma garrafa d'água ao teu amigo, porque está lá 10 horas na fila, tu podes ficar 10 horas na fila, incorre o risco de ficar numa cadeia por ofereceres água. Então, isso acontece nos Estados Unidos da América. Então, a dizer, num outro país do terceiro mundo, como a gente é chamado, Estados Unidos da América, são leis que proíbem. E essas leis vão fazer com que essas pessoas não votem. Os democratas são virados mais, nesse caso, são apoiados pelas minorias e correm risco de perderem. Outra coisa que eu queria focar também é no chamado filibuster. Meu colega pode explicar muito bem, porque eu acredito que essa lei tem que terminar. O que é filibuster? O filibuster dá a opção, não importa o partido que estiver na minoria ou maioria no Senado, começar uma discussão e barrar a lei, porque essa lei tem que ser aprovada por 60%. Nós vimos o que aconteceu, mais uma vez, na questão eleitoral. O Biden não conseguiu aprovar. O Biden não é aquele todo poderoso, ele depende também do Senado. E o próprio democrata estão divididos. Por causa de 2 senadores, a lei não foi aprovada. Então, como é que tu tens uma maioria, não consegues aprovar uma lei? Porque os filibusters essa lei tem que ser revista. É uma lei que existe, tem que ser revista. A questão de financiar o país para poder começar a reconstruir, também estava pela minha colega, foi outro empecilho. Os democratas não conseguem entender-se no Senado com os republicanos. Acredito eu que os republicanos fazem um bom trabalho, votam em blocos, e a intenção, como foi dita por próprios republicanos, é fazer com que o Biden tenha um termo só, como eles disseram também no Obama,
que o Biden não consiga aprovar o máximo possível. E a questão da violência nos Estados Unidos, não acredito que o Biden irá conseguir. Os próprios democratas estão divididos. As empresas que estão por detrás da indústria de armamento são as empresas que também patrocinam as próprias campanhas, tanto os democratas como os republicanos. Então será difícil conseguir aprovar leis que retiram o poder, até não digo o poder, mas as leis fáceis, por exemplo, que tornem mais difícil o acesso às armas, portanto, a compra de armas. Sim, uma pessoa com 18 anos chega numa loja, compra uma arma e quer arma para quê? Para fazer coleção. Posso comprar mais 50 balas? Sim. Uma metralhadora, desculpa, sim, e leva, e vai para a sua vida. Então tem que se dificultar essas pessoas adquirirem as armas. Só que a indústria é tão poderosa e não tem como os democratas parar, porque os democratas estão divididos. Será difícil. Lembramos que, conforme o número apresentado aqui pelo professor Matias, só em 2021 a questão da violência urbana nos Estados Unidos da América levou mais de 20 mil vidas. Portanto, são 20 mil pessoas que morreram por conta desta facilidade de acesso às armas nos Estados Unidos da América. Portanto, são números que se vão multiplicando a cada ano e que a cada ato eleitoral nos Estados Unidos da América, portanto, é dos temas que mais divide opiniões, mas que uma vez chegada à Casa Branca é difícil ultrapassar este ponto, porque também já era uma promessa de Obama, sobretudo quando aconteceu a questão da morte de George Floyd não, quando aconteceu a questão de Trayvon Martin, e que Obama envolveu-se diretamente no caso e que não conseguiu também fazer passar esta alteração à lei. Vamos aguardar então por este período de eleições intercalares, como disse o professor Matias Pires, portanto, que seria uma espécie de eleições parlamentares, a ver se Biden consegue manter essa maioria democrata e ver se consegue ter mais folga para terminar o mandato com mais à vontade. Vamos então ouvir agora a opinião do Wellington Calazans sobre também este primeiro ano de mandato de Joe Biden. Wellington. O David, eu penso que a avaliação do primeiro ano da administração Biden só pode ser feita se levarmos em consideração a herança política nefasta das 2 primeiras décadas de erros neste século que estamos iniciando. E estas políticas, desde Bill Clinton, no seu último ano do segundo mandato, e elas foram sendo pioradas com George W. Bush, com Barack Obama, e atingiu o fundo do poço com o Donald Trump. Os problemas internos são muito e crescem a cada dia. E, além fronteiras, a substituição da diplomacia pela constante tensão militar e disputas inconsequentes com outras potências emergentes são elementos importantes para entendermos a distância entre a expectativa que foi gerada em torno de Joe Biden e a realidade revelada neste primeiro ano dele à frente dos destinos dos Estados Unidos da América. Posso começar dizendo que a Casa Branca não tem muitos motivos para comemorar este primeiro ano sob o novo inquilino. A pandemia tem persistido, a inflação disparou e não há perspectiva de ser contida, pois o plano Build Back Better estagnou no Congresso e nem mesmo os senadores democratas do próprio partido de Biden parecem lutar pelas mesmas causas dele, né? Para piorar, a Suprema Corte deu um golpe no plano de resposta à Covid, decidindo contra seu mandato vacinal para grandes empresas. O que mais preocupa Joe Biden nesta falta de razões para a celebração do seu primeiro ano como presidente dos Estados Unidos é que o país segue dividido e ele percebe que os seus esforços foram insuficientes para ampliar o número de cidadãos que estariam celebrando também um ano sem Donald Trump, o que sepultaria de vez a sobrevida do trumpismo sem Trump. E isso não ocorreu. Na política externa, que é o objetivo desse nosso programa no debate, vejo que a retirada afegã foi uma decisão que poderia ter sido melhor executada por Joe Biden.
O visível caos decorrente disso, especialmente a desastrosa evacuação, reforçou a visão consensual na imprensa e entre a elite da política externa de que era um tremendo erro. E para concluir, David, eu gostaria de dizer que o índice de aprovação de Biden tem estado em baixa e ele precisa encontrar uma saída inteligente para solucionar o mais rápido possível os problemas urgentes internos e também uma abordagem menos antipática dos assuntos internacionais. A França, cuja própria indústria de fabricação de submarinos se viu subitamente privada de 66 bilhões de dólares em contratos australianos, é apenas um dos exemplos da falta de visão estratégica entre Joe Biden e os seus principais parceiros internacionais. Biden não pode ser apontado como o único culpado por todos os problemas existentes nos Estados Unidos da América. Não é culpa dele, o poder militar dos Estados Unidos está em relativo declínio e a China, a Rússia e outros estados estarem cada vez mais assertivos nas suas regiões de origem. Podemos afirmar que Biden recebeu a ingrata tarefa de chefiar os Estados Unidos numa nova era da política global e isso exige uma política externa mais de acordo com os novos desafios. É o que eu penso, David. Obrigado, Wellington. Vamos então observar agora uma breve pausa aqui no nosso programa. Francisco Neanda e professor Matias Pires, vamos partir para um brevíssimo intervalo e voltamos dentro de instantes para analisar outros assuntos que também estiveram a dominar os noticiários um pouco por todo o mundo. Quanto a si, caro telespectador, pedimos apenas que não saia do seu lugar e sequer mude de canal, que o Conexão Angola volta já dentro de alguns instantes.